Que precisaria ter tomado antes da entrada do vírus. A partir do momento que entrou ali dentro, você não consegue tirar as pessoas, porque elas estão em isolamento ali dentro, você não sabe quem vai apresentar a doença ou não, e você tem todas essas pessoas imunossuprimidas, e você já fez 80 mortos, 80 óbitos, de um total de quantos em São Paulo? 136, 80 num lugar só. Não tem que proibir o hospital existe e tem todos esses idosos lá dentro ao mesmo tempo, e você já fez já se constituiu um ambiente. Tá aí, esse daí é um trecho, a gente também colocou na nossa home para quem quiser assistir completo ali, mas agora responde, ministro, por favor. Eu alertava naquela época porque a gente acompanhava o gráfico de número de casos e número de óbitos, e São Paulo, de repente, disparou naquele momento com um número muito concentrado de óbitos num único endereço. Eu não tinha ciência do hospital, eu chamei a atenção do secretário de Saúde de São Paulo para que ele me explicasse o que é que estava acontecendo naquele endereço. Poderia ser uma casa asilar, por exemplo, que nós teríamos tido esse tipo de problema. Todos esses lugares onde idosos convivem continuamente tinham um plano específico de biossegurança. Essa Prevent Senior, ela fez um plano de saúde voltado para a terceira idade. Até aí, tudo bem. Agora, se vem um vírus que acomete de maneira muito grave as pessoas com comorbidades e ele não faz um isolamento total, se ele não faz, por exemplo, a enfermagem que trabalha de manhã num hospital, de tarde no outro, de noite no outro. Você tem hospitais que trabalharam com enfermagem fixa, somente naquele hospital. Ele teria que fazer testagem de manhã, de tarde e de noite nos colaboradores. Ele teria que fazer um plano específico para quem era responsável por mais de 500 mil idosos em saúde. Ele optou, na hora que ele viu o dano à marca, na hora que ele viu o dano à imagem do hospital e do seu negócio, plano de saúde, ele optou por esse caminho de trazer tudo que havia de mandracaria para dentro do hospital para posar de quem estava efetivamente fazendo alguma coisa, e ali dentro houve todo tipo de barbaridade em termos científicos, em termos médicos. E eles fizeram isso com um parecer, com uma portaria do Ministério da Saúde que lavou as suas mãos. Ela é a autarquia federal responsável por defender a sociedade da prática médica abusiva, da prática médica perigosa, que é o caso desse protocolo que lá foi feito. O Conselho se omitiu, não fiscalizou, eles se sentiram à vontade para lançar essas teorias e colocar essas teorias em práticas com remédios de câncer de próstata, com ozonioterapia intrarretal, enfim, com todo tipo de barbaridade, cloroquina sem nenhum tipo de análise de efeitos colaterais, sem fazer análise de arritmias. Ali eu estava dizendo que ou esse hospital adota um protocolo ou até a Secretaria de Saúde terá que fazer uma intervenção. Do contrário, vai ser um hospital que vai contaminar praticamente todos que estão ali dentro. São internações prolongadas. Era um hospital que tinha paciente com câncer, paciente com pneumonia, sendo manipulado sem as condições de biossegurança que o momento exigia, por mais que tivessem sido alertados. Naquele momento era um alerta para que o hospital e para que a Secretaria de Saúde revissem essa conduta. Eles optaram por maquiar o quadro e dificultar acesso das pessoas, enfim, manipular números, não lançar CID de Covid. Mas foi uma barbaridade. Mas o Ministério tinha conhecimento disso, ministro? Porque essa é uma grande questão, porque o que a CPI está investigando é se isso, o Ministério da Saúde tinha conhecimento disso, se isso era, inclusive, patrocinado pelo presidente da República na época. O senhor tinha conhecimento, por exemplo, do kit Covid que estava sendo entregue, das pesquisas que estavam sendo feitas? Não, essas pesquisas nunca foram pesquisas registradas. Eu me lembro muito bem quando teve uma reunião que era um dia que o presidente iria me exonerar e resolveu não exonerar, e me pediram para subir ao quarto andar do Planalto para uma reunião que estava marcada. Eu cheguei lá, estava essa médica Yamaguchi, eu disse isso na CPI, e um outro médico, e eles estavam com um decreto sugestão para o presidente assinar, alterando a bula do medicamento para poder justificar o uso.
O presidente da Anvisa, Barra Torres, falou, não, isso é inadmissível, isso não pode ser feito em hipótese nenhuma, foi recolhido esse papel. Isso daí já era no final de março, eu ofereci a eles, querem fazer uma pesquisa com a USP, querem fazer uma pesquisa com a Unicamp, querem fazer uma pesquisa com o Instituto Evandro Chagas, a gente patrocina, porque eu não tenho problema nenhum com remédio A, B ou C, a farmacopeia brasileira é vasta. Agora, tem um princípio de Hipócrates que diz que você só pode prescrever depois de analisar o risco e o benefício. Se não tiver benefício, você não assume o risco. E eles tensionaram e quebraram esse princípio. Eles prescreveram medicamentos sem saber o benefício, mas sabendo muito bem o risco de arritmia, o risco de insuficiência renal, o risco de insuficiência cardíaca, principalmente na faixa etária que tinha maior letalidade. Mas a gente não tinha ainda a ciência de que eles estavam fazendo aquilo dali de uma maneira industrial, vamos dizer assim, em larga escala. No momento que chamava atenção era o número de óbitos no hospital, sem que tivesse providências de gestão clínica daqueles hospitais. Avaliando agora no retrospecto, né, nós tivemos o quê? Um hospital, como o senhor mesmo colocou, um hospital que estava tendo problemas com óbitos, um hospital que estava com problemas com seus protocolos, adotando mandracarias, né, adotando charlatanismos para tratar seus pacientes, no sentido de manter o seu negócio, de garantir sua margem de lucro. Do outro lado, você tem um presidente da República que usou esses experimentos publicamente para justificar a população de que tome que, olha, lá na Prevent Senior funciona, então vá também tomar aquilo que a gente está falando. E acho que é isso que a CPI está querendo entender, pelo menos houve uma relação de simbiose, de comercialismo, em que os dois lados lucraram com essa relação. Os três lados, porque os médicos ganharam muito dinheiro, eles passaram a ser os médicos que tratam, sendo que é uma doença que faz forma leve em 85% das pessoas, que se você botar uma fita do Senhor do Bonfim no pulso, você vai ter 85% de evolução satisfatória, porque a forma é leve. Depois você tem 2,5% de óbito, ou seja, 97,5% das pessoas sobrevivem ao Covid com algum tipo de tratamento. Eles usaram essas pseudociência, eles se colocaram como referência. Esse episódio da Prevent Senior talvez seja o que mais chama atenção, mas isso foi a tônica no Brasil inteiro. Em todas as cidades tinha o médico que ia na internet falar que no protocolo dele e botavam vitamina C, vitamina D e cobra 3 mil, 5 mil, 8 mil, alguns cobrando muito dinheiro, ganharam muito dinheiro. O plano se serviu disso para falar, estou fazendo um protocolo, estou atuando na imagem, estou fazendo o que está no meu limite, etc., para poder disfarçar o grave problema de gestão clínica que ele tinha e o grave problema do tipo de negócio. A Agência Nacional de Saúde jamais fez uma atuação e ela é a agência responsável de fiscalizar esse tipo de estabelecimento, esse tipo de negócio. E o presidente entrou com a cara, entrou com a argumentação para dar um verniz. Agora, o que ele fala num dia, ele desfala no outro. Então, ele passa... Outro dia ele estava em praça pública falando que não ia respeitar o STF, xingando o Alexandre de canalha, e no dia seguinte ele estava escrevendo uma carta dizendo que o Alexandre é o maior jurista do Brasil e todo o seu respeito e que iria cumprir todas as suas ordens. Então, ali ele usa conforme a conveniência. Naquele momento, ele patrocinou politicamente. E também eles fizeram muito dinheiro em influencers, que eu não sei nem que figura é essa, que são pessoas normalmente leigas, mas que têm canais, que têm acesso de muita gente, que receberam muito dinheiro para poder falar bem, para falar que usava, para poder fazer esse tipo de coisa. E fazer, ao mesmo tempo, o que ele fez hoje. Falar, olha, a outra opção que tinha era o Mandetta, que falava para você esperar ter falta de ar. Essa argumentação que ele fala, além de fantasiosa, pífia, ridícula, ela serve para que ele hoje se excuse desse caminho obtuso e que contou com muita gente nessa história. Isso contou com a leniência do Conselho Federal de Medicina, contou com esses médicos que ganharam muito dinheiro, contou com o presidente que patrocinou isso tudo e contou com esse plano de saúde que precisava limpar sua barra.